Bom, muitíssimo bom dia a todos. Agradecemos a presença física e o interesse de todos nesse tema tão importante. Agradecemos também a presença de todos que nos assistem online. Então, o tema da nossa palestra de hoje é justamente sobre esse projeto, BRA03, Diálogo União Europeia-Brasil sobre resíduos, sobre reduções de metano no setor de resíduos urbanos e agrícola. Então, vou iniciar. A gente vai cobrir os resultados dessa avaliação comparativa, os principais aspectos dos diálogos, entrevistas e workshops que vai ser completada pelo Yuri, e também, por último, as melhores práticas e recomendações. Primeiramente, o UCDs, European Union Climate Dialogues. Então, a gente está falando... Só um segundo. Uma questão de exposição aqui. Os diálogos da União Europeia, então... o que são, né? Eles visam apoiar e reforçar as relações climáticas da União Europeia com países terceiros, com foco na promoção da implementação do Acordo de Paris e da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, refletindo os valores da União Europeia. Então, ele promove intercâmbio de experiências sobre políticas públicas climáticas e melhores práticas, comércio bilateral, investimentos, inovação, sensibilização de público e empresas, para os desafios e oportunidades ligados ao Acordo de Paris. Ele ocorreu entre 2022 e 2024, concentrando-se nos países do G20 e também nos parceiros focos, que a gente chama de faróis regionais. Esse projeto ele é financiado pela FPI, da Comissão Europeia, com apoio do DG Clima, em cooperação com outras diretorias relevantes da União Europeia, DG Agro, DG Energy. A gente teve a oportunidade de encontrá-los todos aí durante esse study trip, que o Yuri vai apresentar um pouco melhor. Então, vamos lá, começando realmente na questão aí do estudo, né? Então, a gente, primeiramente, identificando as principais emissões de metano no Brasil. Desculpa, ficou um pouco apagado aqui, mas a gente vai tentar... vamos ler aqui como ficou. As principais emissões de metano no Brasil em 2020, então, de acordo com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente tinha cerca de 19 milhões de metros cúbicos gerados, sendo que cerca de 13 milhões somente, 70% quase, eram oriundos da fermentação entérica, então aí da ruminação dos bovinos, né? Em segundo, a disposição de resíduos sólidos com cerca de 2 milhões de toneladas, então a gente está falando aqui em cerca de 11%. Então, depois a gente tem outras fontes, como tratamento e despejo de águas residuais, temos tratamento biológico, cultivo de arroz, manejo de dejetos, etc. Então, de longe, a gente tem a fermentação entérica e, em seguida, a disposição de resíduos como as principais fontes de metano no Brasil. Interessante observar o que aconteceu nos últimos 15 anos com relação a essa evolução de metano. Então, se a gente observar no gráfico à direita, a maior evolução nesses 15 anos, mais de 50% de evolução, de aumento, foi relativo ao setor de disposição de resíduos sólidos. E durante esse período, houve um aumento de mais de 50% das emissões de metano desse setor. Então, foi disparado o que mais aumentou. Em seguida, nós tivemos aí também manejo de dejetos animais, que teve um aumento aí de quase 27% nesse período. E a gente tem o tratamento e despejo de águas residuais, que representa aí um aumento de mais 22%. Interessante notar aqui que a fermentação entérica, que é o principal, né, quase 70%, ela diminuiu nesse período aí de 2%. Então, a primeira fonte reduziu e a segunda fonte aumentou significativamente. Realmente ficou aqui, era uma cor cinza, aqui isso ficou apagado, peço desculpas. Então, aqui, na verdade, esse gráfico à esquerda indica o potencial de biogás no Brasil. Então, a gente tem aí um potencial, de acordo com dados da Biogás, de cerca de 85 bilhões de normal metro cúbico. Então, aqui a gente está falando, principalmente, está falando de dejetos animais, de vinhaça, de bagaço, de palha, que são os principais. E aqui a gente vê... são os mesmos dados, na verdade, representados de uma forma diferente. Então, a gente vê aqui o setor sucroenergético representando aí cerca de 47% desse potencial, e a agroindústria cerca de 45%. Em seguida, o saneamento com 8%, distribuído entre esgoto, biodigestão e aterro sanitário. Então, aqui o aterro sanitário, que hoje representa 74% da produção nacional de biogás, quando a gente olha o potencial, ele tem uma representatividade aí muito mais reduzida. Em termos de biometano, igualmente, né, o biometano aí representa aí mais ou menos metade aí da quantidade de biogás, do potencial de biogás, então ele segue mais ou menos essa mesma proporção.
eu vou passar aqui rapidamente. Agora a gente vai falar um pouquinho dos resultados dessa avaliação comparativa União Europeia-Brasil, com foco na União Europeia, em países como Dinamarca e na Alemanha. Em seguida, nós vamos cobrir aí aspectos do diálogo, das entrevistas, do workshop que o Yuri vai apresentar, finalizando com as recomendações e melhores práticas. Resultados da avaliação. Bom, primeiramente, comparando o Brasil com a União Europeia, vamos comparar com a Dinamarca em termos de dimensões territoriais de população, é bastante, não seria justo, eu diria, né, mas comparando com a União Europeia, em termos globais, a gente está falando de quase 450 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem 215. Em termos de área, o Brasil tem quase o dobro da União Europeia toda junta. Em termos de densidade, o Brasil está aí mais ou menos 5 vezes inferior à densidade populacional da União Europeia, sendo aí 10 vezes, quase 10 vezes inferior à densidade da Alemanha, né, que está em 237 habitantes por quilômetro quadrado. Em termos de emissão de metano, esse é um dado importante, né? Nós temos na União Europeia menos emissões de metano do que o Brasil, apesar, vamos dizer, da nossa dimensão. Isso representa, se a gente olhar per capita, menos de uma tonelada de CO2 per capita anualmente na União Europeia. E no Brasil a gente está falando em cerca de 2,5 toneladas de CO2 equivalente per capita. Ou seja, nossas emissões aí são relativamente, quando a gente compara per capita, são mais de 2 vezes e meia superiores às emissões de metano da União Europeia como um todo. Comparando com a Alemanha, aí ela está abaixo de 0,6, é uma diferença ainda mais significativa. Em termos de fontes dessas emissões, a gente vê que um padrão se repete aí entre os diferentes países da União Europeia, incluindo Dinamarca e Alemanha, todos com a agricultura aí em primeiro lugar, seguido por resíduos, né? Então, aí na União Europeia como um todo, 56% do metano vem do setor da agricultura e 24% de resíduos. Já no Brasil, a gente tem mais de 70% aí oriundo da agricultura, enquanto os resíduos representam aí um pouco mais de 12%. Em termos de geração e tratamento de resíduos, são 513 quilogramas per capita, segundo dados do Eurostat, ou seja, superior ao Brasil, a gente era aí 450 quilos per capita. No entanto, na Europeia, você tem aí mais ou menos quase 50% de todo o material somando orgânico, de reciclagem, né, somando material e orgânica. Já no Brasil, a gente tem menos de 4% de reciclagem, tanto material quanto orgânica. Então, estamos aí uma longa distância aí do que eles já conseguiram, da onde eles já conseguiram chegar. No entanto, em termos de matriz energética, nós estamos muito bem posicionados. A União Europeia hoje com 23% de energia renovável na matriz energética, e com esse objetivo de, como bem dito pelo Laurent, de mais de 42% em 2030. Já no Brasil, nós já estamos aí nessa faixa de 47%, superior ao objetivo da União Europeia em 2030, né, já é o nosso caso atualmente. É engraçado observar que quando a gente olha os objetivos do Brasil também, as metas, para 2030, segundo a EPE, nós estamos num nível aí, muito ligeiramente superior ao atual, né, de 47 para 48,5, então estamos praticamente atingindo já esse objetivo, né. Em termos de combustível no transporte, a União Europeia tem 10% em 2022 e pretende chegar a 30% em 2030. No Brasil, cerca de 22% em 2023 e também objetivando aí chegar em 2030 com 30%. Produção de biogás, então, um dado bastante relevante. A União Europeia hoje está, segundo o dado da European Biogas Association, que às vezes difere um pouco também dos dados da Eurostat, nós estamos falando de 21 bilhões de metro cúbico de biogás mais biometano, né, sendo 17 bilhões de metro cúbico de biogás, em 19 mil plantas, realmente é impressionante, e mais de 4 bilhões de metro cúbico de biometano em mais de 1.100 plantas. Então, isso dá, a nível europeu, dá uma produção per capita equivalente a cerca de 38 metros cúbicos por ano per capita. Então, comparando o Brasil, né, a nível europeu e comparando com o Brasil, nós estamos falando no Brasil hoje de uma produção per capita equivalente a 13 metros cúbicos anualmente, né? Ou seja, nós estamos aí a 3 vezes inferior, parece que não é tanto, mas quando a gente olha o perfil da produção do biogás, a gente encontra a explicação, né? Aqui a gente está falando de plantas no setor agrícola, de pequeno porte, enquanto no Brasil a gente está falando da produção de biogás aí, biometano, majoritariamente, 74%, vindo de grandes aterros em regiões metropolitanas. Em termos de participação do biogás no mix energético, a Europa, como um todo, inferior a 2%, Dinamarca aí chegando a mais de 5%, e o Brasil ali na faixa de entre 1% e 1,5%. Em termos de potencial, a Europa tem um potencial aí de cerca de 100 bilhões de metros cúbicos em 2040,
O Brasil, a gente fala hoje, segundo dados da Biogás, de 44 bilhões de metros cúbicos, sendo como já ressaltado pelo nosso colega, a Europa tem o objetivo de chegar a 35 bilhões em 2030, ou seja, o nosso potencial aí teórico é o que eles vão estar atingindo aí, a priori em 2030, em geração de biometano. Bastante significativo. Em termos de infraestrutura e distribuição, então nós ainda estamos engateando, né? Nós estamos bastante gasodutos concentrados ao longo da costa, temos aí mais de 350 estações de gás natural comprimido, enquanto que na Alemanha, a gente já tem aí só na Alemanha mais de 840 estações de gás natural comprimido, né? 60% delas fornecendo biometano. Interessante notar na Dinamarca que todas as estações de gás natural comprimido elas fornecem 100% de biometano, que representa 47% do gás natural na rede, e 75% das plantas de biometano estão conectadas à rede de gás natural. Então, como a gente viu na exposição há pouco, eles têm o objetivo aí de substituir 100% desse gás natural aí por biometano. Em termos de matéria-prima, então, como a gente viu, eles utilizam de maneira sustentável os resíduos orgânicos provenientes da coleta seletiva e de subprodutos agrícolas, enquanto que no Brasil, como já mencionado, a gente tem aí mais de 70% do biogás que provém do setor de saneamento, principalmente grandes aterros, enquanto que os subprodutos agrícolas representam aí apenas 10% hoje, sendo que quando a gente fala de potencial, a gente está falando de mais de 90% do potencial de geração de biogás no Brasil vem desse setor agrícola e sucroenergético, e não do setor de saneamento, que hoje é predominante. Bom, resumindo, em termos de inovação tecnológica, eles estão trabalhando, como a gente viu aí na exposição do Bruno, da DBA, tratamento de digestato, uso como fertilizante, captura e utilização de CO2 biogênico, uso de amina para purificação, enquanto aqui no Brasil a gente tem aí outras inovações, por exemplo, na utilização da vinhaça, que é uma particularidade do Brasil, desse setor de etanol, então tem um potencial importante, torta de filtro, então são inovações aí que já estão em curso. Em termos de estratégia de gestão de resíduos, como a gente já falou, coleta seletiva de resíduos orgânicos é extremamente importante, para que eles sejam estabilizados antes da disposição final. Novamente, como foi dito na exposição da DBA há 30 anos, que eles já não praticam mais, não enviam mais resíduo orgânico para aterro na Dinamarca, então, obviamente, eles não têm muito biogás de aterro. Então, como a União Europeia como um todo, ela limitou a disposição de resíduos em aterros a 10%, a gente está falando do RSU, do total de resíduos, a gente está falando de uma limitação de 10% até 2035, a meta da União Europeia. E, obviamente, essa prioridade de utilização do fertilizante, da matéria orgânica, após a sua compostagem e biodigestão. Inclusive, ela só é contabilizada como compostada, reciclada, matéria orgânica, se de fato ela tivesse sido reinserida na agricultura. Se a gente gerar um composto que no final vai parar no aterro, ele é contabilizado como aterro, não como composto. O que interessa é o fim dele, não o início do processo do tratamento. Enquanto no Brasil, muita tolerância ainda a essa disposição final de resíduos em aterros, predominância desse tipo de biogás, e também a complexidade da reutilização desse composto digestato de resíduo de coleta convencional, caso a gente utilize esse material misturado em biodigestores, ou mesmo na compostagem, a qualidade final do material ela pode ser comprometida se ele não for oriundo de coleta seletiva. Em termos de apoio financeiro, como já foi exposto na palestra anterior, a maioria dos países europeus que desenvolveram esse mercado aí de maneira sustentável, a gente viu a implementação de vários mecanismos de suporte, como tarifa feed-in, prêmio de energia, licitações, apoio por um período de 20 anos, né, para ter bancabilidade, né, esses projetos, tem uma previsão de quanto a gente vai gerar de receita para poder desenvolver e financiar o projeto, isenções, reduções fiscais, eles têm essa opção de inclusão e exclusão também no sistema, né, podendo sair desse esquema de subsídio e entrar de novo nas condições, de beneficiar de novo das condições de mercado, caso elas sejam melhores. E eles também verificam todo excesso de compensação. Enquanto no Brasil a gente ainda falta muito desses instrumentos, né? Nós temos alguns aí, como o RenovaBio, como o Rede, que são muito positivos, mas que ainda estão, vamos dizer, ainda precisamos de muitas outras medidas aí para a gente conseguir desenvolver esse mercado de uma maneira sustentável, né? Eu diria principalmente uma tarifa incentivada e garantida de longo prazo, para que os projetos aí possam se desenvolver de uma maneira muito mais rápida, né? Tá. Bom, finalizando aqui, vou passar a apresentação para o Yuri. Só finalizando esses 3 itens, a gente está falando em termos de regulamentação.
A União Europeia tem vários padrões técnicos e de qualidade e segurança, certificações de sustentabilidade, regulamentações claras, valor verde comercializado através de garantias de origem, garantia de origem de onde vem esse substrato que está produzindo esse biogás. Né? Enquanto no Brasil a gente ainda não tem esses instrumentos aí muito claro. E, obviamente, capacitação profissional, educação, eles já estão, vamos dizer, ao longo das décadas aí, que eles vêm desenvolvendo esse mercado, muito mais evoluídos do que nós aqui. Ainda tem uma baixa consciência dos benefícios do biogás e até do conhecimento do que é um biogás, o biometano, por grande parte da população e também por autoridades. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui, aumentar essa consciência sobre a importância e os benefícios dessa fonte energética.